No livro de 2 Pedro, no seu capítulo 2, versículo 1, tem já um tema que diz: os falsos mestres. Falso mestre é mesmo que anticristo, é mesmo que toda classe de mentira, né? Mestre falso, já sabe que da boca dele só vão sair mentiras, só vão sair palavras de baixo calão que não está escrita. E o versículo 1 diz: também houve entre o povo falsos profetas. Viu que houve entre o povo falsos profetas? E o que é falso profeta que houve entre o povo? Pessoas que é anticristo, prega contra Cristo, prega contra a Bíblia, prega contra Deus, prega contra o povo mesmo. Falsos profetas. Diz que também houve falsos profetas. Né? Versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias, encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. Vê o ato desses pregadores que estão pregando no Brasil. Vê o ato desses pregadores que estão pregando, dizendo que é para Deus no Brasil. Né? Você não vê nada de Deus, você não vê nada de Jesus, você não vê nada de Bíblia, você vê mais puxando para seus bolsos, puxando para suas contas bancárias, puxando para comprar seus fazendas, seus aviões, seus carros. Mas eles não têm nenhuma preocupação de ensinamento. É chamado de falso profeta, né? Que também pode ser anticristo. Né? Versículo 2. E muitos seguirão as suas doutrinas, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Né? Porque eles blasfemam o caminho da verdade. Eles não pregam a verdade. Então eles, em vez de botarem escola para ensinar as pessoas a verdade de Deus, em vez de botarem creche para que as crianças possam se firmar na verdade de Deus, eles estão criando um templo não para ensinamento da palavra de Deus, mas para ensinamento das pessoas aprender a dar coisa para eles, ganância para eles, dinheiro para eles, carro para eles. Né? Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, que não é verdade, né? Sobre os quais seja de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Né? Então esse capítulo, esse versículo
fala grandemente com os nossos ensinadores que estão ensinando no Brasil, que estão orando em monte, que estão batizando em água, que estão fazendo milagres e prodígios no Brasil, que estão cobrando dízimo, que estão construindo templo para chamar a casa de Deus, que estão fazendo campanhas, né? Que estão expulsando demônios, curando enfermos, orando. Tudo é sinal de que esses homens não pregam a verdade de Deus. Esses homens não falam a verdade de Deus. Esses homens não estão firmes nos caminhos de Deus. E o versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqueles anjos que foram desobedientes a Deus, eles é conhecido como demônio, é conhecido como diabo, Satanás, nome que o pessoal comenta que espera estar vivo. Eles são destruídos. A Bíblia diz que eles ficaram reservados até aquele grande dia, né? Veja, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno é no sepulcros, no chão, os entregou às cadeias da escuridão, né? Lá do chão não tem luz, as cadeias da escuridão, ficando reservados lá na prisão do inferno, no chão, para o juízo. Quando aconteceu o juízo disso? Na cruz. Né? Na cruz aconteceu o juízo, o grande dia, onde Jesus foi sacrificado, foi morto, foi pregado em cruz, né? Foi chicoteado pelas ruas de Jerusalém primeiro, e depois aconteceu o pregamento na cruz, e lá ele morreu pregado. Foi o dia do juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, né? Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né? Então, Noé foi preservado com a sua família desse juízo daquele tempo lá, dessa chuva que aconteceu lá. Mas os outros espíritos que não foram preservados foram destruídos, os outros corpos, né, foram destruídos. Os espíritos permaneceram no chão, na prisão, no inferno, até a vinda de Jesus, até a cruz. Quando Jesus morre na cruz, vai às partes mais baixas e liberta esses espíritos e leva para debaixo do altar de Deus, fazendo com que eles estejam salvos, estejam livres, estejam libertos. Durou muito tempo, mas aconteceu, né?
E no livro de João, livro de João, capítulo 3, versículo 1, diz: Vede quão grande caridade nós tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Né? A Bíblia diz que nós não somos servos de Deus. Nós não somos servos mesmo, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e nós somos, em outros capítulos aí no livro de Paulo, nós somos também templo e morada do Espírito de Deus. Né? Mas a Bíblia diz também, nesse mesmo capítulo, que existem os filhos do diabo. O diabo não existe, mas existem os filhos. O que é os filhos? O diabo foi destruído, mas ficou a semente, né, de pessoas maus que pregam contra Cristo, conhecido como anticristo, que é a favor a tudo quanto é contra Cristo. Adorar em monte, pregar em templo, fazer jejum, fazer oração, cobrar dízimo, cobrar para pregar, cantar música por ganhar dinheiro, pedir moto, pedir carro, fazer campanha de vara de arão, a campanha do que for. É anticristo essas pessoas, porque Cristo não ensinou isso. E se as pessoas fazem isso, é contra Cristo. Contra Cristo é conhecido como anticristo. Né? O versículo 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes, né, a Ele, porque assim como é, o veremos. Né? Então aconteceu a manifestação de Jesus, essa pregação do Evangelho de João. Jesus ainda está vivo, foi quando ele foi ali enviado por Jesus no livro de Mateus, no seu capítulo 10, que disse: Vós ovelha perdida, a casa de Israel, né? Expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos de graça. Nesse tempo, João escreveu essas epístolas, o Pedro escreveu as dele, Tiago escreveu as dele, e todo mundo fez essas epístolas ainda no Velho Testamento antes da cruz. Por isso, fala como se fosse depois da cruz, mas a epístola é feita antes da cruz. Né? Porque assim como é, o veremos. Por quê? E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Né? É maravilhoso entender essas verdades de Cristo para que poder localizar o plantar na mente da pessoa a verdade de Deus. Porque é muito triste as pessoas que estão enganadas. Olha, Hebreus 2,14. Livro de Hebreus,
Passou, foi, está tão perto. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E os pastores estão com esse diabo nos templos ainda, ou os demônios nos templos, sem soltar. Mas a Bíblia diz que ele é destruído. Né? A gente tem que acreditar na Bíblia ou no pastor que diz que ele existe. Né? Ele diz por isso aí. E livrar-se todos os que com medo, todos os que com medo da morte estava por toda a vida, sujeita à servidão, né, oprimido. Hoje é assim, os pastores oprimem as pessoas e as pessoas contribuem e dão tudo o que tem com medo da morte. Não só com medo da morte, mas com medo do diabo. E assim eles vão enricando e as pessoas vão sofrendo sem entender nada. E a palavra que devia ser pregada para aquele povo é negada. E aquele povo permanece contribuindo, esperando a vinda de Jesus. Eles acreditam que Jesus está no céu comendo feijão, arroz, e um dia vai voltar para buscar eles. A culpa é de quem diz? Os pastores que não pregam a verdade para dizer que as pessoas não necessitam mais de profetas, não necessitam mais de nenhum guia. Cristo é o guia de todos nós e nós vivemos em Cristo.